Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Olha quem tá aparecendo hoje aqui para dar um oi pra vocês. Tobias. O Tobias, sabe o que aconteceu com ele? Ele saiu pra fora um dia à noite e voltou com dor na patinha, porque um cachorro pegou ele e olha só o que aconteceu. Tá dando pra ver a perninha? Vou erguer pra vocês verem. Ó, Tobias quebrou a perninha. E aí ele ficou fugido de casa 2 dias, a gente ficou procurando, a gente colocou cartaz, né, Tobias, procurando você, até que ele voltou pra casa. E agora ele teve que colocar isso na perninha pra sarar, e tá bem manhoso, quer aprontar, né, Tobias? Mas ele vai ficar bem bonzinho pra gravar um vídeo pra hora de novidades, tá bom? Dá um beijo pra todo mundo, tchau. Tchau, gente. Bom, então nós vamos fazer as correções da atividade lá da página 68. Nós estávamos vendo a diferença entre pretérito perfeito e imperfeito. Então, pretérito, o prof vai escrever aqui. E imperfeito. As duas coisas que nós estávamos vendo na aula passada. Quando a gente fala de pretérito, nós estamos falando de coisas que já aconteceram, então nós estamos falando de passado. Quando a gente fala de pretérito perfeito, é de um passado recente, uma coisa pontual que aconteceu recentemente. E quando nós estamos falando de pretérito imperfeito, nós estamos falando de uma ação habitual, uma ação que sempre acontecia, e nós estamos falando de um passado um pouco mais distante, algo que já aconteceu há um bom tempo. Beleza? Então lá na página 68 nós temos a capa de um livro e tinha algumas perguntas sobre esse livro que se chama No Tempo em que a Televisão Mandava no Carlinhos. Então na letra A estava perguntando qual é a forma verbal. Então o verbo que aparece aqui é mandava. Então essa é a resposta correta. Na letra B, pergunta em que tempo, né, essa forma verbal está. Então tá perguntando se está no tempo pretérito perfeito ou imperfeito. E mandava, a gente entende que é uma coisa que acontecia sempre, que era habitual, e aconteceu em um passado mais distante. Então é pretérito imperfeito que você vai colocar na letra B. Na letra C, você precisava marcar, então, ali, ó, de acordo com esse tempo, né, com o tempo da forma verbal, você tinha que marcar uma das 3 opções. E a opção correta é a segunda, onde diz assim: a televisão não manda mais no Carlinhos. O número 2 era para você criar uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Então, você poderia começar a frase usando a palavra ontem, para ficar mais fácil, para ser um passado bem recente. Então, você poderia colocar assim, ó: ontem minha mãe mandou eu arrumar o quarto. Ou, ontem eu mandei o meu irmão me ajudar com alguma atividade. Então, você poderia fazer a frase que você quisesse usando o verbo mandar e no pretérito perfeito, um passado mais recente. Vamos continuar lá. Lá na outra página, nós tínhamos então a tirinha da avó com o gatinho. Então a prof mostrou o Tobias no começo do vídeo para lembrar, né, da tirinha do gato. Então nós tínhamos que reescrever na letra A, reescrever a frase do primeiro quadrinho usando 2 verbos, o tricotar e brincar, no pretérito imperfeito. Então a frase vai ficar assim, ó: antes a vovó tricotava. E eu brincava com a lã. Lembrando dos acentos, dos sinais de pontuação, letra maiúscula no começo da frase, são coisas importantes, né?
Então a frase ficou assim: antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. E aí na letra B é pra gente reescrever o segundo quadrinho, só que no pretérito perfeito. Então, quer copiar esse aqui? Copia. Pode parar o vídeo, a prof vai apagar para fazer a letra B. Aqui o quadrinho é pequeno, né? Na escola um quadro grandão, dá para ir escrevendo bastante. Aqui a prof escreve, paga, escreve, paga. Vamos para a letra B. Então vamos lá. Fica assim, agora, vírgula. Com a máquina de tricotar, com a máquina de tricotar automática, vírgula, eu perdi a vez. Isso. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. O aqui da prof. Então, quer parar o vídeo para copiar, para arrumar na apostila, e a prof apaga para a gente continuar. Vamos lá. Letra C. Por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Então, por que ele tá chateado? Porque agora a avó não deixa mais ele brincar com o novelo de lã, né? Então agora não tem mais como ele brincar. Então você poderia escrever como você quisesse a frase ali, organizar do seu modo, mas é porque agora a vovó não deixa mais que ele brinque com o novelo de lã. Na letra D, nós temos que reescrever a frase do primeiro quadrinho passando para o plural, né? Então ele pediu que a gente colocasse vovós e nós. Então vamos lá. A frase fica assim, ó. Antes, vírgula, as vovós. E o verbo, gente, ele tem que passar pro plural também. Então, se antes era a vovó tricotava, agora as vovós tricotavam. Então, tem que ter concordância. Tricotavam, depois vai terminar aqui embaixo a palavra. Tricotavam. E nós, também o verbo tem que concordar, brincávamos com a lã. Ótimo. E aí, você pode copiar, né? Você pode... A prof vai fazer a letra B aqui, daí a letra I, quer dizer. Aí eu abaixo um pouquinho, não tem problema. E agora nós temos que passar o quadrinho, o segundo quadrinho também para o plural. Então vamos lá. Agora, com a máquina de tricotar automática, vírgula, nós perdemos a vez. Isso. O que nós temos que prestar atenção então aqui, gente, nessa atividade para passar para o plural? Então a gente percebe que nós sempre temos que usar a concordância verbal, ou seja, nós temos que perceber se nós estamos falando, né? Nós estamos fazendo uma frase no singular ou no plural. Lembra que a prof explicava que os pronomes lá, os pronomes pessoais do caso reto, eles podem estar no singular ou no plural? Então no singular, eu, tu, ele ou ela. Agora, os pronomes podem estar no plural.
nós, vós, eles ou elas. Então nós temos que perceber se nós estamos usando os pronomes adequadamente, porque o verbo ele tem que concordar. Concordar quer dizer, gente, que ele tem que caminhar junto com os pronomes, ele tem que caminhar junto com o modo, com o tempo em que nós escrevemos a frase. Então, se eu estou escrevendo uma frase no passado, eu tenho que perceber se tudo que eu estou escrevendo está no passado, se o verbo está concordando, se está no singular, no plural. Então, a gente sempre, se está no masculino, no feminino, a gente tem que estar sempre de olho para ver se a gente está escrevendo tudo combinandinho, tudo tem que estar certinho, tudo combinando para que a frase fique certinha e que todo mundo consiga entender o que nós estamos falando. Então aqui, nessa atividade de passar para o plural, a gente percebeu que, por exemplo, aqui na primeira vez, então lá dizia assim, no quadrinho quando a gente arrumou, dizia assim, agora com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez, agora era eu, agora eu é singular. Quando eu mudei para nós, que é plural, agora com a máquina, nós perdemos. Então o verbo mudou, né? O tricotava também. O verbo mudou para que ele se adequasse com a frase, se adequasse então aqui com uma frase que passou do singular para o plural. Isso é muito importante que a gente observe. Na próxima página, nós tínhamos que passar as frases para o pretérito perfeito e imperfeito. Na outra aula, a prof tinha feito com vocês a letra A. E aí ficou pra gente fazer as próximas nessas correções. Então vamos que vamos. Então, a letra A já foi feita na aula passada, então nós vamos fazer a letra B. A letra B diz assim, meu irmão gosta de ir ao teatro. Então fica assim, meu irmão gostou de ir ao teatro e meu irmão gostava de ir ao teatro. É assim que fica. A prof não vai escrever no quadro, a prof vai falando que vai ficar mais fácil porque vai mudar apenas o verbo. Letra C, meus avós nos ensinam boas maneiras. Meus avós nos ensinaram boas maneiras e meus avós nos ensinavam boas maneiras. Lembrando que esse ensinam, ensinavam e ensinaram termina com AM. Quando nós estamos falando de palavras que terminam, por exemplo, ensinavam, ensinaram, quando é passado termina em AM. Quando é futuro é aotil, ensinarão. Que aí dá a ideia de que ainda vai acontecer, mas o ensinaram é AM. Meus pais chegam tarde do trabalho. Meus pais chegaram tarde do trabalho e meus pais chegavam tarde do trabalho. Lembrando que AM no final, ok? E aí, por último, é a frase que vocês tinham que fazer, copiar, recortar, o que vocês quisessem, que esse a prof vai olhar, porque daí era individual. Tudo bem? Bom, quinto ano, faz as correções, arruma sua apostila, deixa tudo bem organizado e na próxima aula a gente volta com outras atividades, com outras explicações, algumas outras coisas pra gente fazer, tudo bem? Um beijo e até a próxima aula!